Bem-vindo ao Inspire-se, um respiro breve para aquietar a mente, reorganizar o pensamento e preparar o seu dia. Bom dia, queridos ouvintes da Real FM. É um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Diana Moura, sou terapeuta e astróloga e você está ouvindo o Inspire-se. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito do observador, que é um conceito da física quântica que revela algo bastante extraordinário, né, sobre a gente. Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei bastante impactada. Não sei se vocês conhecem, mas vou trazer um pouquinho, claro, de forma bem didática, né, e pra gente que não entende muito de física, né. Na física quântica, então, o efeito do observador, ele vai revelar que nesse mundo subatômico, né, as partículas, como os elétrons, elas não têm um estado definido, não têm um estado só, digamos assim. Elas existem, na verdade, num estado de superposição, que acaba sendo uma nuvem de infinitas possibilidades. O elétron, né, ele vai estar literalmente em vários lugares ao mesmo tempo, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. E foi através de um famoso experimento que eles chegaram nessa conclusão. É o experimento da dupla fenda, não sei se vocês já ouviram falar. Nesse experimento, eles atiram partículas subatômicas contra uma placa com duas fendas. Quando não existe um observador, né, quando não tem nada observando aquele movimento, ou observando por onde essas partículas passam, por qual fenda elas passam, as partículas se comportam como ondas. Elas criam um padrão de interferência, como se cada partícula passasse pelas duas fendas simultaneamente. Mas o mistério acontece, né, com o chamado efeito do observador, que no momento que se coloca um detector, né, que seria um observador, entre aspas, para verificar por qual fenda o elétron passou, o padrão da onda, ele desaparece. O elétron subitamente decide, né, entre aspas, se comportar como uma partícula definida, passando por apenas uma das fendas, né, e fazendo um padrão de comportamento único, né? Ele não passa pelas duas fendas, ele passa por apenas uma fenda. Então, voltando um pouquinho, quando não tem nenhum observador, o elétron, ele passa pelas duas fendas de forma simultânea, ele vira uma onda, na verdade, e não uma coisa sólida, tipo uma bolinha sólida, né, que é um ponto. Então, o ato de medir, né, um detector, um observador, forçou a partícula a fazer uma escolha, né? E essa superposição de infinitas possibilidades que tinha antes, quando eram ondas, é forçada a se tornar uma única realidade concreta. Então, assim, apesar da física, né, estrita, ela define o observador como um instrumento de medição. Mas a gente aplicando isso na nossa realidade, né, como o ser humano vê a própria vida, no fim, nós somos observadores da nossa própria vida. Então, a nossa atenção, a nossa intenção, ela é crucial, né, para qual possibilidade a gente vai colapsar. Porque no fim somos todos feitos, né, de partículas, de elétrons. Então, no momento que a gente entra como um observador ativo e consciente, a gente é capaz de colapsar uma realidade que a gente quer. Isso é muito louco, né? É muito legal. Mas é isso. A nossa vida pode ser esse campo quântico. Então, a nossa realidade, ela vai estar cheia de superposições. Ou seja, na nossa realidade existem infinitas possibilidades sobrepostas. No momento que a gente decide observar, aquilo que a gente decide observar é o que vai colapsar. Então você pode ter sucesso, pode ter fracasso, pode estar saudável, pode estar doente, pode estar, né, com bastante dinheiro, com pouco dinheiro. São todas possibilidades coexistindo. Mas qual delas a gente vai observar? Qual delas a gente vai colapsar? Qual delas a gente vai materializar? Então é isso que esse experimento traz pra gente, né? Que a gente possa ser observadores coerentes da nossa vida. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Inspire-se, fica por aqui. Recolha o que fez sentido, coloque em prática e observe o efeito ao longo do dia. Até o próximo episódio.